da cultura eleitoral, da cultura política dos Estados Unidos. Há um segundo ponto deste livro que é extraordinário, que é desenvolver, explicar o que é MAGA, Make America Great Again. Porque esta proposta da MAGA vai promover uma reestruturação global enormíssima, com uma característica muito positiva. A MAGA não assenta no desenvolvimento de exercícios militares, mas assenta em mudanças ao nível económico. Isso já foi tocado pelo presidente Donald Trump no primeiro mandato, e agora isso vai provocar uma mudança total. Há outro ponto que eu gostava de falar, e naturalmente o que nós estamos a assistir, e é natural, e que teve a adesão do eleitorado americano, é um reposicionamento estratégico dos Estados Unidos com impacto ao nível da geopolítica global. Há um ponto que é óbvio. O conceito de Ocidente vigente durante o século XX, neste momento já perdeu a capacidade de influência sobre a gestão mundial que tinha. Porquê? Porque os BRICS, ou o grupo dos BRICS, com a China, a Rússia, a Índia, etc., tem aí 80% da população mundial e tem, se calhar, 70% do PIB. Portanto, o Ocidente, e no Ocidente, atenção, há ideias diferentes entre a Europa e os Estados Unidos. Portanto, esse é um problema, é um reconhecimento que os americanos têm e, a meu ver, esta estratégia do Trump visou reposicionar o poder mundial dos Estados Unidos para ver se melhorava a sua situação. É curioso, só um pequeno pormenor, a classe média a nível mundial representava 300 milhões, classe média emergente no passado. A classe média emergente no futuro, nos próximos 10 anos, vai representar 600 milhões. Desses 600 milhões, 300 milhões são chineses. A seguir vem a Índia, a seguir vem o Brasil e a seguir vem o México. Aliás, nós já sabíamos isto tudo porque o professor Solvay dizia que o crescimento económico faz-se através do crescimento demográfico. E nós não o temos. Há um ponto, nós estamos a ter, e o livro analisa isso, um diferendo entre a Europa Federal do capitalismo globalista e da Internacional Socialista e a Europa das Nações. E aí eu chamava já a atenção para alguns pontos. A Europa não tem capacidade para investir 5% na defesa, vai investir 3%. E já é uma brutalidade de investimento. Fizeram uma reunião para enviar tropas para a Ucrânia e não se entenderam entre 7 principais atores. E mais. E não estão a participar, nem se calhar vão participar no Acordo de Paz. O Acordo de Paz, no meu entender, vai ser feito entre a Rússia e a América e depois os americanos convencem a Ucrânia a aceitar, digamos, esse acordo. Porque a Ucrânia, no fundo, estava contra um acordo com a Rússia. Os Estados Unidos não estão nessa posição. E é curioso também que a Europa Federal tem-se fartado de falsificar os resultados das eleições na Europa do Leste, o que não diz muito bem da sua democracia. Bom, há um ponto que nós devemos refletir, que é: e Portugal? Como é que se situa neste novo contexto? Bom, eu acho que há 3 princípios que tem que salientar. Primeiro, nós devemos acolher o princípio de que
a família, a comunidade familiar é a base da nação. Isso foi desenvolvido pelo Vance no discurso que fez na Conferência de Munique. O segundo ponto, quem cria riqueza, isso não tem sido reconhecido ao longo dos 50 anos da nossa vida na Terceira República, quem cria riqueza são os capitalistas. Capitalistas pequenos, capitalistas médios, capitalistas grandes. Não podem ser os homens a quem estamos a preparar para dar um tiro. Não pode ser. Isso tem sido, a meu ver, e não é o investimento público que vai substituir. Finalmente, há um ponto que eu gostava de chamar a atenção e sobre o qual nós, Portugal, não tem aproveitado as vantagens, embora seja também difícil, que é nós devemos promover a criação de uma comunidade lusófona. Queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras, a lusofonia é a 6ª região económica do mundo, só para termos essa noção. E, além disso, é o primeiro, o segundo e o terceiro produtor mundial de diversos recursos, minerais, agrícolas, etc, etc. Ora bem, o Brasil está nos BRICS, mas um dia há de chegar à conclusão que tem de seguir o seu próprio destino e aproveitar esta vantagem no Atlântico que nós temos. Pronto, eu já me alonguei demasiado, só quero chamar a atenção de um ponto. Os imperialismos continuarão a ter e a reforçar o seu poder militar. Mas não vão provocar, a meu ver, não vão provocar intervenções. Lembre-se que no século XX não havia uma guerra mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, mas havia guerras locais que os senhores imperialistas da Rússia e dos Estados Unidos provocavam para atingir os seus objetivos. Embora haja um problema muito grave, que é os países africanos, as nações africanas e também as nações asiáticas e do Médio Oriente tenham um problema de identidade nacional. Vejam o problema da Síria. A Síria não existe. A Síria é um somatório de seis ou sete tribos. Vejam também o seguinte, Angola só existe devido a nós. Porque, teoricamente, como nação, não existe. Com uma característica, são 27 províncias, todas têm a sua língua. Primeiro que isso se apague, vai demorar muito tempo. E nós temos que ajudar as pessoas a criar. Vou terminar e chamava a atenção, felicitava o Jorge pelo magnífico livro, com as previsões e com o desenvolvimento da MAGA. Atenção, tem-se feito arremesso de críticas ao Donald Trump, ou à MAGA, sem saber o que é o programa. Só por uns fediversos que aparecem na imprensa. E eu considero que este é um livro único, é um livro fundamental para se compreender que mundo é que vamos ter. E que vai mudar. Para bem ou para mal, vai mudar. E, portanto, eu pedia à assistência que desse uma salva de palmas ao autor do livro, o Jorge Castela. Muito obrigado. Agora, vou passar a palavra ao Jaime Nogueira Pinto. Está a funcionar? Está bem? Está. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos e eu faço sempre questão de não dizer a todos e a todas. Agradeço. Espero que agradeça. Pior ainda é todo. Não, isso nem sequer alguma vez a questão. Então, se eu estivesse completamente doido. Mas tenho muito gosto de estar aqui, de facto, como o Gonçalo já
já explicou aqui, o Jorge acertou. Eu também devo dizer que, modestamente, enfim, sem todo aquele primoroso, digamos, detalhe do Jorge em todas as... Mas não tive dúvidas 3 semanas antes, não tive dúvidas e fui-o dizendo que o Trump ganhava, também não tinha grandes dúvidas que ia ficar com a maioria. E, bom, mas quem ouvisse ouvisse as nossas televisões e os nossos comentadores, os nossos Especialistas. a generalidade dos nossos especialistas, não há dúvida que acordou com uma grande surpresa no dia 6 de novembro, não é? Eu, por acaso, não estive até tão tarde. Eu, às 4 da manhã, quando o New York Times declarou que o Trump tinha ganho, não gostavam, acreditei e fui dormir sossegadamente, porque já estava. Mas já me sucedeu quando foi da primeira eleição do Trump, 2016. Eu, nessa noite, fiz uma romaria das televisões, porque também devia ser das pessoas, enfim, que têm algum acesso aos meios de comunicação televisivos. Devia ser a única pessoa que, nessa altura, dizia que o Trump podia ganhar e que não era uma tragédia. E, portanto, eles, por causa do princípio do contraditório, lá me chamaram nessa noite. E eu tive também o gosto de ver jornalistas a afogarem-se numa alguidade da louça, que é uma coisa que é impossível alguém afogar-se. Uma alguidade da louça, ninguém se afoga numa alguidade da louça. Eles conseguiram, estavam a ter de afogar-se numa alguidade da louça. Porque era de tal maneira a confusão, e agora vai sobrar também. E nesse aspecto, eu acho que o Jorge Castelo tem tido um grande mérito, também na rapidez com que consegue pôr estes livros cá fora. Eu sou considerado um escritor relativamente, enfim, publica muito também, mas não consigo este ritmo, apesar de tudo. Mas queria falar um pouco de um tema um pouco diferente, até porque o Gonçalo já tratou aqui mais a questão em si. Eu queria falar, isto é uma vaga, eu gostava que pensássemos que isto é uma vaga de fundo, não é propriamente uma coisa que aconteceu na América, que aconteceu por causa do Trump. Eu acho que isto é uma vaga de fundo. E é uma vaga de fundo que resulta de quê? Como todas as vagas de fundo políticas, as vagas de fundo políticas resultam sempre das pessoas estarem descontentes, as novas, as alternativas, as pessoas estarem descontentes com o que está, quer dizer, normalmente, se estão contentes com o que estão, não se preocupam muito se são governados por um rei absoluto, por uma teocracia, por uma democracia liberal, por um senado, por o que for. Não se preocupam muito. Agora, quando as consequências afetam a sua vida, no sentido da vida das suas famílias, no sentido da sua segurança, no sentido dos seus equilíbrios cotidianos, aí as pessoas começam a ver o que é que está mal e procuram alternativas. Os sistemas políticos democráticos, sobretudo, deviam ter a plasticidade para irem, exatamente como dependem dos eleitores, tinham a obrigação de dar pelas falhas, de prestar atenção a isso. Mas eu creio que sobretudo nos últimos 30, 40 anos, desde o fim da Guerra Fria, e não nos esqueçamos que o fim da Guerra Fria foi muito rápido. Foi de facto a eleição foi uma conjuntura muito curiosa, que foi o Papa João Paulo II, a senhora Thatcher e o Reagan. Foi essa conjuntura, e o Deng Xiaoping na China também teve a sua importância. E foi essa conjuntura e essa convergência dessas forças que de facto acabaram por pôr em causa
o regime soviético na União Soviética e levar de facto ao fim da União Soviética. Até porque eu penso que os dirigentes têm que ter alguma adaptação e alguma sensibilidade e alguma e alguma convergência com os regimes que defendem ou que estão à frente. E alguém como o Gorbachev viu-se depois, era uma personalidade bastante complexa para conseguir governar um sistema como o sistema da União Soviética, que era um sistema. Eu mandava sempre os meus alunos lerem a Constituição de 36 do Stalin, que é uma Constituição que está cheia de direitos, liberdades e garantias, mas, enfim, tanto, quase tantas mais que o Dr. Jorge Miranda fazia para as Constituições dos PALOPs, mas que, de facto, se alguém se lembrasse de pedir a sua execução, a viúva já ia a caminho da Sibéria, portanto ninguém queria. Ora, Gorbachev não conseguiu, portanto era um sistema que de facto as pessoas tinham que ser de uma grande brutalidade e de uma grande desumanidade. E eu creio que o Gorbachev não tinha essas características, para bem ou para mal, e portanto o regime acabou. O regime acabou. Isto também foi uma coisa bruta e súbita e inesperada. E o que é que se deu? Deu-se um equívoco. Deu-se um equívoco muito grande. Foi julgar que a vitória, que tinha sido uma vitória contra a União Soviética, em que os próprios, sei lá, regimes como o regime saudita, que era um regime teocrático, uma monarquia praticamente teocrática, a própria China comunista também colaborou, quer dizer, que tinha havido uma convergência de forças. Foi pintado como se fosse uma vitória das democracias ocidentais contra a autocracia ou contra o totalitarismo. E não foi. Como sempre e quase sempre, o que resultou foi uma convergência de forças, que entre si eram muito diferentes e que passaram a ser diferentes no dia seguinte à vitória. E, portanto, os americanos, sobretudo os neoconservadores, quiseram impor, nessa altura, um modelo democrático na prática política e o modelo de economia de mercado, portanto, o modelo capitalista, a todo o mundo. Ora, eu penso, eu repito sempre isto, mas acho que é importante, porque as pessoas têm que pensar nestas coisas. Para haver democracia é preciso haver duas coisas. É preciso haver nação e é preciso haver sociedade civil. Ou seja, nação que seja, digamos, a comunidade nacional, aquele bem maior político a que toda a gente obedece e que toda a gente reconhece. Eu vou pedir desculpa que está aí esta porcaria, está aqui a tocar permanentemente, vou desligá-lo. Já devia ter feito. Portanto, a lealdade à nação, ao Estado Nacional, tem que ser a primeira condição para poder haver democracia. Porque senão, dava-se o caso, o Gonçalo falou aqui, por acaso Angola não é um caso, Angola até talvez dos casos dos países africanos que avançaram mais rapidamente para uma integração. Angola não é muito um caso de tribalismo, até por acaso fala-se português em todo. E isso foi uma coisa que foi devido ao nosso esforço, nos anos 60, um homem que eu ainda conheci pessoalmente, Dr. Pinheiro da Silva, foi secretário da Educação de Angola, e fez uma obra notável de alfabetização, e depois o próprio governo de angolano, também por interesse dessa unidade nacional, também divulgou muito. E de facto, em Angola passa-se uma coisa que não se passa na maior parte dos países africanos, quer dizer, a língua portuguesa é falada de todos os cantos. E depois há outra coisa que eu acho muito positiva: um branco não surpreende ninguém. Ver um branco, normalmente na maior parte dos países africanos, é um sinal ou para detestar ou para admirar.
portanto não é uma coisa muito comum. Em Angola não, ninguém liga nenhum ao branco. É bom sinal. É sinal que se habituaram a ver branco. E que não é uma coisa esquisita, nem os mata, nem os salva. Portanto, é uma coisa normal. Ora, portanto, não havendo isso, não havendo essas duas condições, ou seja, nação e sociedade civil para mim é haver pessoas que trabalham fora do Estado e que podem pôr outras a trabalhar sem ser dependentes do Estado. Se estou dependente do Estado, é impossível haver democracia. Quer dizer, quem manda, manda. Ora bem, eu acho que tudo isto é de facto um movimento de fundo, porque, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, as crenças, digamos, a religião globalista, que foi exatamente o que veio também com esse esforço dos neoconservadores, que no fundo é fazer desaparecer as fronteiras, fazer desaparecer e levar a todo lado, de facto, uma mesma mensagem política. Ora, tudo isso correu mal nos Estados Unidos e na Europa nas últimas décadas. As classes trabalhadoras ficaram pior e as classes médias também. E ao mesmo tempo, uma elite e uma tecnoburocracias ganharam, mesmo do ponto de vista de rendas, e isso também causou muito desconforto e muito choque. Ora bem, a partir daí não é esquisito que se procurem alternativas. Ora, os partidos tradicionais não deram essas alternativas. Os partidos tradicionais, ou seja, à direita os partidos democratas cristãos e conservadores na Europa, desligaram completamente desta problemática, a problemática nacional, deixaram-se de uma maneira de seduzir pelas linhas globalistas, no caso europeu é pelo federalismo europeu, encantaram-se com tudo isso, a isso juntaram todos aqueles códigos que a gente agora por comodidade chama woke, mas que são as identidades de género, aquelas multiplicidades, que são coisas que as pessoas normais acham absurdas. E isso vai ver-se e vai-se ver cada vez mais, que as pessoas normais acham isto absurdo. Aliás, é uma das boas medidas da administração Trump, tem sido estar a acabar com isso tudo. Acabaram já com aqueles passaportes X. Havia o passaporte estava feminino, masculino, depois havia uma coisa X, que eram os não binários, e aquelas coisas todas esquisitas. Isso acabou. Portanto, fazendo aqui uma glosa, é para voltar a ser grande, porque primeiro é preciso voltar a ser normal. É um dos passos para a grandeza, é o regresso à normalidade. Ora bem, tudo isso, portanto, eu acho que é um fenómeno que transcende a América, embora a América, claro que é muito importante, e nesse aspecto, enfim, é importante que na América estas ideias tenham triunfado. É evidente que temos que chamar a atenção para uma coisa. Triunfaram, mas a América está dividida. A América está dividida. Ou seja, a diferença percentual são 2, 3 pontos. É uma divisão. Claro que está dividida, mas de acordo com o princípio democrático, a maioria deve mandar, portanto, a América está dividida. E há uma coisa aqui interessante. Apesar de uma candidata tão fraca como a senhora Kamala Harris, apesar de tudo, o medo ao trumpismo ainda mobilizou. Porque é curioso também isto, vocês reparem que havia aqui uma coisa muito interessante. A Kamala Harris, nos seus discursos, o que é que ela dizia? Dizia que era da classe média e depois começava a atacar o Trump. Não é? Não há um discurso pela positiva. Aliás, aqui temos que ver exatamente isso. Há uma noção de que, aliás, o próprio Partido Democrático, neste momento, tem seríssimos problemas de identidade, porque, de facto, o que é que Trump fez?
como não havia na América possibilidade por causa do sistema, o sistema é contra a criação de novos partidos, não é? Como foram na Europa, estes partidos que apareceram na Europa Oriental, estes partidos como o Vox, etc., como na América, esse sistema não dá para isso. Passou-se um fenómeno que foi por dentro do Partido Republicano. O que acabou por haver foi um novo Partido Republicano. E é um novo Partido Republicano, enfim, cujas ideias parecem ser exatamente a questão do nacionalismo, a América à frente de tudo, a questão do nacionalismo, o realismo político no aspecto internacional, deixarem-se de evangelizações democráticas e de cruzadas ideológicas, porque isso só leva a guerras, e como se tem visto, não é? Como se viu. Isso fazia sentido quando havia a União Soviética. A União Soviética, de facto, tinha um propósito de conquistar o mundo. A partir do momento que deixa de haver União Soviética, eu não acredito que a Rússia vá passar para cá do rio Vístula ou do Oder. Os russos, historicamente, só vieram para cá atrás de quem os tinha invadido. Vieram atrás de Napoleão em 1814-15 e vieram atrás do Hitler em 45. O resto ficam para lá sempre sossegados. Agora querem ser uma potência na Eurásia. Isso querem. Isso foi explicado várias vezes. E no Ocidente toda a gente tinha a obrigação de estar consciente de que era essa, enfim, a regra do jogo. Bom, e ficava-me por aqui. De facto, este ponto, Gonçalo, este ponto que tu falaste da África é importante, mas queria aqui lembrar que Angola é talvez o caso, porque deu-se um fenómeno muito interessante. O modo normal de fazer países é guerra da independência, guerra civil, e depois quem ganha faz a paz e une. A maior parte dos países foram assim. Começar pelos Estados Unidos. E os nossos países europeus não foram todos feitos assim. Os africanos, na sua grande parte deles, a independência foi um grande. Foi quando, até porque a colonização também tinha sido aquilo que o Lenin chamava o imperialismo, ou seja, o uso do poder militar e político para fazer a exploração económica, sem mais qualquer outra preocupação. Nós, e temos que fazer aí com justiça, os espanhóis, nós fizemos uma coisa um bocado diferente. Nós exportamos o Estado, com todas as consequências. Nós procuramos exportar o Estado. Fizemos na Índia no século XVI e a partir do século XIX, como toda a gente, mas nós fizemos isso mais intensamente e por isso mesmo, porque exportamos o Estado e fizemos uma série de coisas ligadas a isso, também, de facto, foram obrigados a ter as tais guerras da independência, que eles não ganharam, mas nós perdemos, e portanto, é o modo normal de fazer países. E durante a Guerra Civil, e só esta nota eu conheço bastante bem essa problemática da Angola, durante a Guerra Civil não há dúvida que se deu um fenómeno em Angola muito interessante, que se foi o acelerar e consumar da destribalização, porque exatamente a insegurança no campo atirou toda a gente para as cidades. E esse atirar para as cidades, mesmo aquelas cidades em estado miserável muitas vezes, mas procedeu à tal destribalização. E depois outra coisa também muito interessante, é que os exércitos das duas partes, dos guerrilheiros, que acabaram por ser quase, atuavam ao nível de batalhão, portanto já não era propriamente uma guerrilha, com o seu estacionar por todo o país, acabaram por ter ali, enfim, relações com as mulheres locais e, portanto, a tal essência dos tribalismos e dos monoetnicismos acabou. E, portanto, Angola, nesse aspecto, é um dos Estados mais avançados nesse aspecto, enquanto a África do Sul, apesar de tudo, ainda mantém problemas do passado complicados. A Nigéria vai ter sempre uma divisão religiosa profundíssima e tudo isso
aí, apesar de tudo, e portanto eu também acho que era muito importante este ponto aqui que o Gonçalo falou, que era de apostarmos um bocadinho mais, porque ainda nos fazem, não sei se com razão ou sem ela, ainda nos fazem em favor de achar que a gente percebe um bocadinho mais dessas terras do que nós talvez já percebamos. Mas, enfim, muito obrigado. Primeiro, agradecer a todos os que puderam estar presentes. Não é fácil, em dia de trabalho, conseguir arranjar um fim de tarde para se deslocarem aqui. É sempre complicado. Inclusivamente os meus 2 filhos mais velhos não podem ou não puderam ainda porque estiveram a trabalhar até às 6h30 e, portanto, seria sempre difícil conseguirem chegar a tempo, mas estão cá em espírito. Portanto, os meus agradecimentos a todos pela vossa cortesia e simpatia por terem vindo aqui passar este fim de tarde. Agradecimentos que também tenho que estender à Dina Livro e à Almedina. A Dina Livro porque é uma empresa livreira que ainda sobrevive a custo face à crise que o mundo livreiro atravessa, mas todavia tiveram a coragem e a disponibilidade para assegurar que este livro desse à estampa neste dia, ou um pouco antes deste dia. E este dia é importante porque marca, no fundo, um mês sobre a tomada de posse de Donald Trump. Exatamente um mês. Foi um esforço imenso que foi desenvolvido por várias pessoas, várias empresas, entre as quais também queria destacar a tipografia, que está aqui também representada, a Rainha Neves, que fizeram uma maratona para que fosse possível esta apresentação exatamente neste dia, um mês após a tomada de posse de Donald Trump. Agradecimento também à Almedina, onde, além do Gonçalo, eu serei talvez um dos principais investidores, porque venho aqui todas as semanas e onde vou abastecendo a minha biblioteca, que já vai em alguns largos milhares, grande parte dos quais aqui adquiridos, portanto, também a gentileza, que é uma retribuição por parte da Almedina em ter disponibilizado este espaço para se fazer esta apresentação. Agradecimento, naturalmente, a estas 2 personagens, ao pé das quais eu sou uma amostra que espera que não desfaça da Fazenda. Um agradecimento ao Gonçalo Sequeira Braga, que foi, na realidade, o principal responsável e motor pela publicação deste livro. Foi ele que me desafiou, na sexta-feira, antes das eleições que tiveram lugar a 5 de novembro, portanto, obrigou-me a passar o fim de semana, obrigou-me a passar, o meu filho chegou, conseguiu. Eu já vai ficar chateado comigo por ter falado disto. Foi ele que me desafiou a avançar com as previsões que eu costumo fazer, mas para consumo próprio e para alguns amigos, com quem vou partilhando e discutindo e apostando entre nós, sem haver fidúcia envolvida, que me desafiou a avançar com estas previsões para as eleições que tiveram lugar depois no dia 5 de novembro. Foi de facto um fim de semana interessante, onde eu procurei mais uma vez cruzar várias fontes de informação relativamente àquilo que se ia passando, sobretudo a nível de 46 counties, que eu costumo tomar como referência, como uma amostra representativa daquilo que poderá vir a ser o resultado de umas eleições nos Estados Unidos. Foi interessante, foi um trabalho de metodologia em que eu procurei também cruzar também o meu modelo com as sondagens que iam sendo publicadas, já lá iremos. Também tive a ajuda do Pedro Estrelo, que, como sempre, se encarrega de fazer as minhas folhas Excel terem uma aparência mais apresentável para depois serem divulgadas. E também um agradecimento, ainda antes de passar o agradecimento ao professor Jaime Nogueira Pinto, à Neuzi Silva, que foi a jornalista que pode testemunhar e acompanhou de perto todo este processo. Desde o momento em que eu lhe enviei o PowerPoint com a súmula das previsões, isto foi, penso, se ela está aqui presente e lembrar-se-á, foi na segunda-feira, portanto as eleições foram uma terça, dia 5, eu mandei-lhe as previsões no modelo PowerPoint, no dia 2 à noite,
E depois foi ela que foi acompanhando, ao longo da madrugada de 3 para 4 de novembro, a evolução dos resultados vis-à-vis as previsões que eu tinha avançado. Previsões estas que divulguei junto de vários amigos, também, que normalmente costumam brincar comigo, porque sei de entre eles um dos 2 ou 3 que têm alguma consideração e admiração intelectual por Donald Trump, que é uma coisa hoje em dia absolutamente abjecta, porque é visto sempre como, enfim, uma personagem que eu nem vou qualificar de acordo com os adjetivos que utilizam, porque é de facto absurdo, sobretudo para quem teve a possibilidade de o conhecer pessoalmente, e eu tive essa honra, essa disponibilidade, porque enquanto trabalhei com Investor Relations da Portugal Telecom, tive 2 reuniões, uma mais alargada e outra com a sua equipa, por causa da venda em oferta pública das ações da Portugal Telecom. Eu era então o Investor Relations. O Gonçalo, nessa altura, penso que era o administrador do CTT-TLP ou o presidente da Marconi, já não me lembro, porque este homem já foi tudo e mais alguma coisa. Na Marconi era presidente da Marconi. Eu era um jovem quadro, eles já eram, para mim, uma referência em termos empresariais. E isto para também dar nota que foi o professor Jaime Nogueira Pinto que, nesta altura, a quem eu ia enviando por WhatsApp as minhas projeções, e depois íamos comentando durante a noite como é que as coisas estavam a correr, enquanto ambos íamos assistindo aos comentários televisivos na SIC Notícias, na CNN, portugueses, mas também a nível internacional, onde se via o choque, a fúria e a estupefacção por parte de todos os analistas, de todos os comentadores, de todos os especialistas em como é que é possível Donald Trump estar à frente. Isto nunca aconteceu em 2016, mas foi um epifenómeno. Em 2020, e já lá voltaremos, era uma realidade que foi imediatamente negada pelos terraplanistas do costume, dizendo que ele não tinha ganho as eleições. Ganhou as eleições em 2020, e já lá vamos. Está demonstrado, especificado e explicitado de uma forma exaustiva no livro. E depois, em 2024, o consenso era, eu não vou citar nomes das pessoas, coitados, enfim, também não estão presentes para o contraditório, mas eram todos a protagonizar, a projetar uma vitória de Kamala Harris, já antes, 3 semanas, desde que ela foi eleita na convenção do DNP. Eu digo eleita porque usurpou o candidato que eu tinha sido, que era Joe Biden. Não digo paz à sua alma, porque ele ainda está vivo, ainda bem. Continua a ser um objeto de memes muito engraçado. Mas, de facto, toda a gente apontava, e eu ia brincando com os meus amigos, ia brincando com o Jaime, ia brincando com o Gonçalo, ia brincando com a Neuza, a dizer: vamos acompanhar e vamos verificar e vamos confirmar se efetivamente as previsões de toda esta gente e de todas as sondagens se iriam ou não confirmar. É evidente que isto é um risco, não é um jogo, mas é um risco. Bom, agradecimento ao professor Jaime Nogueira Pinto, porque foi ele também uma das pessoas que me incentivou a escrever este livro. Ele, na altura, inclusivamente, me deu a possibilidade, que acabou por não se concretizar, e já explico porquê, de fazer um pequeno artigo para a sua revista, para a revista sua e de outros distintos pensadores, a Crítica 21, cujo último exemplar deu recentemente à estampa, e eu, de facto, até lhe enviei depois um projeto de artigo. Eu não o vi, mas recebi, depois que falámos e recebi mensagem no WhatsApp, ele deve ter agarrado nos cabelos e disse: "Ó Jorge, esta revista não é um livro. Esta revista é um artigo de 20, 15, 20 páginas." Eu mandei qualquer coisa com 40 ou 40 e tal. O que era manifestamente impossível para albergar todos os meus gongorismos de escrita para que fosse publicado na revista, mas de qualquer maneira foi ele também que me incentivou, de facto, a avançar para este livro. O livro este que não tem as 40 páginas, mas tem 400 e tal. Bom, agradecimentos ainda, para além dos que já fiz, a várias pessoas que eu tenho que o fazer, algumas presentes, outras que não puderam estar presentes. Ao Ricardo Maki, que já tinha prefaciado o meu anterior livro, um distinto académico
e investigador cuja obra recomendo e que teve a gentileza de fazer alguns comentários também sobre este meu livro. Tenho aqui uma cala para ver se não me esqueço. Ao Diogo Miranda Barbosa, que está aqui na primeira fila, com quem tenho discussões interessantíssimas e com quem vou aprendendo, porque é uma enciclopédia de saber e, para além de um distinto advogado com quem eu aprendi o ofício da advocacia, porque esteve desde o princípio, desde quando eu fiz o estágio, eu já fiz o estágio de advocacia bastante tarde. Eu sou economista e depois decidi mudar e começar a exercer a advocacia, e foi ele um dos que acompanhou o meu estágio e tem sido e continua a ser uma das pessoas com quem eu aprendo imenso sobre direito, mas também sobre as suas reflexões. Ele está aqui envergonhado, mas aguenta-se. Com quem também fui partilhando e discutindo e trocando de impressões sobre aquilo que se está a passar no quadro geopolítico e geoestratégico mundial e também em Portugal, e que também teve um papel importante, tendo também me honrado com uma pequena declaração na badana deste livro. Um agradecimento que eu queria também fazer ao Major-General Carlos Branco, que também está aqui presente, pessoa que eu não conhecia, só comecei a conhecer a partir do momento em que comecei a assistir aos seus comentários na CNN, relativamente aos acontecimentos que acontecem no mundo, mas também em particular em relação aos acontecimentos que ocorrem no curso da guerra entre a Federação Russa e a Ucrânia. Pessoa que teve um papel importantíssimo no anterior livro, que eu vou tentar levantar apesar do peso, porque é um tijolo, um autêntico tijolo, um livro que eu publiquei em junho de 2024, tem 1300 páginas, é uma coisa que ninguém compra, ninguém tem capacidade de o transportar, nem de o abrir se o quiser ler à noite, mas onde eu verti várias reflexões e onde o Major-General Carlos Branco foi uma fonte de informação preciosa, tenho que o dizer também, extensiva ao Sr. Coronel Carlos Mendes Dias e ao Sr. Major-General Agostinho Costa, que também contribuíram com muita informação que me tornou possível a publicação deste livro. Além do Major-General Carlos Branco, com quem também tenho tido sempre muito interessantes discussões e conversas, queria agradecer uma vez mais, e nunca é demais, ao Pedro, que partilha comigo o escritório. Ele é economista e me complementa muitas das minhas faltas de tempo para tratar de questões económicas, mas que tem sido também muito importante, também foi muito importante, quer neste, quer no anterior livro, nos contributos que me foi dando e nas discussões que vamos tendo. Ao Luís Nascimento, que está aqui presente, um velho amigo, como eu costumo chamar o meu cão, caçador de gralhas. Ele sabe o que é que eu estou a dizer, porque é de facto alguém que tem um rigor e uma meticulosidade enorme na caça às gralhas, porque eu escrevo à flor da pena, quer dizer, aquilo vai saindo durante as minhas madrugadas, normalmente entre 1 da manhã, que é quando a família vai dormir, e as 5, 6, 7, 8, 9 da manhã. Digo que este livro tenha sido possível ter sido escrito com esta rapidez, porque foram todas as madrugadas, e onde ele ia acompanhando e revendo aturadamente os capítulos que ia enviando e fazendo comentários à margem, chamando tudo e mais alguma coisa, para além de ir corrigindo as gralhas que ele ia caçando. Ao Álvaro Fernandes, que também não pôde estar presente por razões de ordem familiar, que é o autor desta belíssima capa, que também tinha sido o autor da anterior e que também, obviamente, lhe dá um outro aspecto, seria diferente se fosse eu a fazê-lo, porque seria certamente uma desgraça. Ao Rui Amiguinho, que também não conseguiu estar presente, acho que não conseguiu também chegar a tempo, e que também teve neste livro e no anterior um papel fundamental na paginação do livro, na revisão também e na adaptação do livro para que pudesse depois ser objeto de uma impressão na Rainha Neves. E não posso deixar, por último, mas não no fim, o meu agradecimento à Jordana, que está lá atrás com o meu pequenino, que tem tido uma paciência imensa para me ajudar a escrever este livro e a dar-me todas as possibilidades de, tratando de tudo mais,
me dar este tempo para eu escrever, e aos meus filhos, naturalmente, como faço sempre, porque ao longo destes anos tem sido a minha muleta, o meu grande apoio, a Catarina, que não pode estar presente porque está a trabalhar, o Arthur, que conseguiu, por sorte, e porque também estava a trabalhar, mas conseguiu estar aqui, a Mariana, que está aqui a fazer a sua gravação, às filhotinhas Luciana, Mariana, que não está agora neste momento, e a Carol, que estão muito pouco interessadas naquilo que eu estou a dizer, mas que de qualquer maneira vão ouvindo. E, por último, mas também muito importante, ao Jorge. Está lá, atrás. Se estivesse aqui à frente, eu se calhar era capaz de fazer como costuma agora, como o JFK fez quando, com o seu filho, já na década de 60, de ter o filhote debaixo da secretária. Eu se calhar era capaz de pegar nele e pô-lo aqui às minhas cavalitas para ele começar a puxar as orelhas, os cabelos e a começar a dizer aquelas palavras que ninguém entende, mas que, obviamente, a quem eu também tenho necessariamente de dedicar o livro. Bom, feitos os agradecimentos, sempre com aquela comoção que é normal quando se é grato às pessoas que ajudam a fazer este livro, vamos avançar sobre o livro. Não vos espero tomar-vos muito tempo, já está a chorar. Ele devia estar às minhas cavalitas, de certeza que estava mais entretido. Vamos falar um pouco sobre o livro. Ora bem, este livro é uma sequela de 2 meus anteriores livros, um publicado em 2017, O Efeito Trump e o Brexit, publicado pela Vida Económica, que ainda existem alguns exemplares, onde eu faço uma primeira análise daquilo que era a estratégia, a política e a visão, a mundivisão de Donald Trump. Mas também sobre o papel que ele teve em 2016, mas também sobre a importância que o Brexit consubstanciou no início de uma ruptura que se afigurava já inevitável da chamada dita União Comas Europeia. Uma crítica também que desde logo eu procurei fazer relativamente àquilo que eu designo, e aí os direitos de autor são meus, acho eu, a crítica que eu costumo fazer ao chamado Politburo de Bruxelas. Sobre essa matéria eu recomendo, porque aí já não é da minha autoria, naturalmente, da autoria de um pensador, de um político, dos tempos ainda, que foi preso, esteve preso nos tempos da União Soviética e depois conseguiu sair, Vladimir Bukovsky, que em 2006 escreveu um premonitório artigo, mas muito interessante, que eu recomendo e que está aqui quase literalmente citado no meu livro, que tem por nome, ver se eu encontro aqui nas minhas cábulas, sobre o... Já viveu o teu futuro. É? Diz? Já vivi o teu futuro. Já vivi o teu futuro, é? Qualquer coisa É por aí. assim. Qualquer coisa assim. Jorge, desculpe, eu vou ter que sair. Com certeza, Jair, com certeza. Já tinha-me dito que às 7h30 teria que imperturbalmente sair, porque é um homem com muitos compromissos. Pronto. Mas também vou tentar não prolongar muito mais, para vos dar tempo para ainda chegarem a horas ao jantar. Pois. Portanto, este livro, no fundo, é uma sequela desse livro, mas também uma sequela de um outro livro que publiquei, que já fiz referência em maio, Rússia versus Ucrânia, globalismo versus nacionalismo versus globalismo, factos versus propaganda, o tal tijolo, onde eu também comecei logo a fazer algumas considerações em antevisão àquilo, não só em relação à descrição daquilo que era o conflito que opõe a Federação Russa ao Ocidente, entre aspas, em que a Ucrânia acaba por ser um epifenómeno ou uma realidade que não tem sido suficientemente ou devidamente analisada nos seus exatos contornos. A Ucrânia, enfim, também deixo para esse livro e também para algumas considerações que farei mais à frente, mas onde também acaba por começar a germinar esta edição deste livro, que no fundo acaba por não ser mais do que uma atualização de algumas reflexões que eu tinha feito nessa obra e na anterior, e que agora se procurei consubstanciar neste último livro.
O livro está estruturado em 6 capítulos. O primeiro capítulo é um capítulo que analisa ou que se centra fundamentalmente no confronto entre as projeções que eu avancei antes das eleições e aquilo que foram os resultados que iam sendo conhecidos na madrugada de 5 para 6 de novembro, e onde penso que todos se lembrarão as sondagens que iam sendo publicadas desde que Kamala Harris se oficializou a si própria como candidata até às eleições, todas, sem exceção, as sondagens apontavam ou por uma vitória folgada de Kamala Harris, depois tem lá o quadro com toda a síntese das várias sondagens e aquilo que foi utilizado para serem publicadas, ou davam uma vitória folgada a Kamala Harris, ou davam um chamado empate técnico com vantagem para Kamala Harris. Foi com deleite que acabei por ir confirmando que todas essas sondagens estavam erradas, todas essas sondagens tinham um único propósito, que era de propaganda, de tentativa ao trance de conseguir uma vitória que nunca se registaria nas urnas. Faço aqui neste capítulo uma análise, inclusivamente, ao guru das sondagens, Alan Lichtman, o chamado guru das sondagens, o homem das 13 chaves, analisando e criticando a metodologia que ele utilizou e contrapondo a metodologia que eu entendi que seria mais adequada para se fazerem essas projeções. Portanto, em suma, este capítulo primeiro acaba por versar esta matéria, o confronto entre as sondagens que foram sendo publicadas e os resultados que acabaram por se confirmar, fazendo também uma análise en passant, digamos, à expressão numérica desses resultados. Eu direi que eu não sou guru de sondagens, não vale a pena, nem ninguém me conhece, nem ninguém quer saber da minha opinião, portanto, ainda bem, porque eu detestaria ir à televisão. A única vez que fiz comentários na televisão foi sobre o basquetebol e ninguém me via, da Benfica TV, e não sou do Benfica, e nem sou do Sporting, sou da Académica. E, portanto, faço aqui uma nota que é que esta trifecta é uma expressão que vem do latim, do tempo das corridas de cavalos, em que um apostador, para ter retorno do seu investimento na aposta, nas corridas de cavalos, se apostasse nos 3 primeiros cavalos que ganhavam a corrida, tinham um retorno bastante substantivo em relação ao seu investimento. E aqui foi exatamente o que aconteceu. Eu não investi, o Pedro está muito triste comigo porque eu devia tê-lo aconselhado a ter apostado nas casas de aposta e outros meus amigos. Dizia, se eu soubesse, depois fui ver as casas de aposta quem tivesse apostado na vitória nas eleições presidenciais, do Presidente, do Colégio Eleitoral, do Senado, da Casa dos Representantes e do voto popular, é que ninguém antecipava uma vitória do Trump com o voto popular. Ninguém! Rigorosamente ninguém. As previsões apontavam nestas previsões que eu avancei, apontavam também por uma vitória, para além dos outros palcos, por uma vitória no voto popular. E foi com base nestas projeções que eu depois avanço para o capítulo 2, para uma análise já mais detalhada e analisada sobre os resultados eleitorais alcançados em 5 de novembro de 2024, nas suas várias vertentes, económica, sociológica, política, e onde faço uma descrição daquilo que eram as bases que iriam permitir a Donald Trump esta vitória. No capítulo 2, avanço ainda com algumas considerações sobre a questão que depois são retomadas e recapituladas no capítulo 3, sobre a questão das fraudes eleitorais. Eu sei que é um mito urbano e é quase excomungado como herege quem diz que Donald Trump ganhou as eleições em 2020. De facto, ganhou as eleições em 2020, tal como havia ganho em 2016 e tal como ganharia em 2024. E isto porquê?
E essa análise, eu vou antecipar um bocadinho o que iria dizer sobre o capítulo 3º, isto é sempre um improviso com cábulas, mas nunca olho para elas, pelo menos já não vejo bem. Em 2020 acontece um fenómeno extraordinário. Extraordinário no sentido adjetivo do termo, mas também no sentido substantivo. Porquê? Em maio, e eu alertei para essa situação nas crónicas que eu então publicava mensalmente na Vida Económica, abril-maio de 2020, que eu chamei a atenção para um conjunto de alterações legislativas que estavam a ocorrer em vários estados norte-americanos em aproveitamento daquela coisa que se chamou vírus Covid. E isto levou a um aproveitamento extraordinariamente bem estruturado, planeado e depois trabalhado por parte de uma senhora chamada Stacey Abrams, que nos Estados Unidos, onde já tinha tido lugares de destaque no Senado da Geórgia, onde de facto ela trabalhou de uma forma muito profissional, no sentido do chamado harvesting. O harvesting é uma manobra que não é nova nos Estados Unidos, acontece desde o século XIX, que é a capacidade de parte dos partidos políticos irem casa a casa colher os votos dos eleitores. Neste caso, o impacto foi muito mais significativo, porque isto sempre aconteceu nos Estados Unidos, isto não é novo, aconteceu em 2016, aconteceu em 2024, que Kamala Harris tem. Eu não tenho ainda feito o estudo, mas vai aparecer. Tem à volta de 5 milhões de votos fraudulentos registados em seu favor. Em 2016 também tinha acontecido com a Hillary Clinton, mas não com a magnitude que aconteceu em 2020. Os chamados mail-in ballots são boletins de voto que em determinados estados, não sei se vocês sabem, mas também está explicado e demonstrado no livro, na maior parte dos estados, em grande parte dos estados, de filiação democrata, normalmente, os votos são feitos sem identificação. Ou seja, as pessoas ou se apresentam na mesa de voto ou mandam os seus votos por correspondência sem qualquer identificação. Isto é verdade, isto é assim. Quem vivi nos Estados Unidos durante um tempo e sabe que esta é uma situação bastante complicada e que tem a ver com uma questão de direito constitucional. Como vocês sabem, nos Estados Unidos não se pode ter um cartão de cidadão. As pessoas não têm um cartão de cidadão. Não existe. O que em certa medida se compreende, porque é uma forma do Estado ingerir diretamente na vida particular de cada uma das pessoas por ter acesso a todos os seus dados. Que é o que acontece muitas vezes na Europa e em particular em Portugal, porque de facto todos os seus dados estão disponíveis, sobretudo para a autoridade tributária, para fazer aquelas maldades que normalmente nós sofremos como vítimas. Nos Estados Unidos isso não é permitido em termos constitucionais. Há estados em que, de facto, adotaram essa política de não identificação dos eleitores e, no caso de 2020, fizeram de uma forma muito metódica e organizada por parte das várias organizações e NGOs sobre a égide de George Soros, mas, sobretudo, com o conhecimento de terreno e prático da senhora Stacey Abrams, que ia recolhendo os boletins de voto que eram dirigidos para as moradas dos eleitores e depois eram preenchidos a seu bel prazer pelas equipas de harvesting que ela contratou e pagou para fazer este trabalho. Obviamente que isto numa altura em que estava o Covid em plena pujança, entre aspas, acabou por resultar e resultou e teve efeitos que foram terríveis para a credibilidade do sistema eleitoral norte-americano, que naturalmente vai ser restaurada agora já sob o mandato de Donald Trump. E isso levou a que, de acordo com muitos dezenas de estudos académicos, científicos, de juristas e méritos, de analistas, de investigadores, cuja bibliografia recomendo porque podem ser comprados e lidos com atenção, está a demonstração de que entre 12 a 14 milhões de votos foram votos fraudulentamente depositados nas urnas por estas equipas em consequência da recolha, por coincidência, em 3/4 de hora, na noite de terça para quarta-feira de 2020,
foram recolhidos e alteraram radicalmente o resultado das eleições, que estavam naquela altura já bastante favoráveis a Donald Trump e que de um momento para o outro, inexplicavelmente, foram revertidos para serem atribuídos votos com esta natureza a de Joe Biden. Isto é só uma à parte, porque este mito urbano ainda hoje existe. Ainda hoje, todas as aberturas de notícias da CNN Internacional perguntam sempre à pessoa que mas você é ainda defende que Donald Trump ganhou as eleições em 2020 e os entrevistados, coitados, sob esta pressão de que não podem dizer algo que seja politicamente incorreto, vão dizer, bem, quer dizer, ou desviam a pergunta, ou não respondem, ou então, bem, enfim, há aquelas dúvidas, mas nunca direm que teve de facto a coragem, não sei quem investigou, quem analisou e quem estudou o fenómeno eleitoral norte-americano em 2020, tem a coragem de dizer, não, Joe Biden não ganhou nas urnas de voto as eleições de 2020. Aliás, para qualquer pessoa com o mínimo de senso comum, basta olhar para a estrutura dos votos escolhidos por Joe Biden e por Donald Trump. Relembro. Isto eu estou-me a alongar um bocadinho, mas pronto, eu espero não continuar muito mais sobre isto, porque deixo para o livro, senão faço o spoiler e depois ninguém vai ler. Se nós olharmos para a estrutura de votos que foram alcançados, entre aspas, por Joe Biden, o que é que nós verificamos? Que quase metade desses votos são resultantes de votos pelo correio. Em contrapartida, o resultado alcançado por Donald Trump nas eleições de 2020 é o resultado mais alto de sempre, e portanto ficou supostamente em segundo lugar, é o resultado mais alto de sempre na história eleitoral dos Estados Unidos. Ele recolhe 75, agora não me lembro de cor, mas só à volta de 75 milhões de votos de eleitores vivos. Esta é uma pequena ironia, de eleitores vivos e identificados que depositaram os seus votos presencialmente nas urnas. Como é que era possível? Como é que era possível o Joe Biden ter ganho? Era impossível. Basta olhar para o gráfico, basta olhar para os gráficos e basta olhar para esses estudos que vocês terão o gosto de poder confirmar na bibliografia, nas notas de rodapé deste livro. Bom, passando à frente, este capítulo segundo faz uma análise também da expressão eleitoral e do landslide em vários domínios da vitória de Donald Trump e das eleições de 2016. Que é uma matéria que depois acabo por revisitar no capítulo terceiro, onde depois, além destas considerações que foram desenvolvidas depois sobre a questão das fraudes eleitorais e das fragilidades do sistema político norte-americano, avança também para uma análise que foi determinante do papel do jornalismo e das fake news nas eleições norte-americanas e, em particular, nestas eleições de 2024. É uma matéria que já tinha apresentado no meu anterior livro, sobre factos versus propaganda, e onde se torna claro que o jornalismo, tal como conhecemos, já não existe. São poucos, muito poucos, e cada vez menos aqueles que se podem considerar jornalistas. Eu penso que chegou, entretanto, há um que eu respeito muito, está lá para trás, discreto, Alexandre Malhado, mas eu tenho que lhe fazer a referência, que é um dos poucos jornalistas. Eu normalmente não dou entrevistas, não gosto de dar entrevistas, mas faço em relação a alguns jornalistas, porque eu os considero serem jornalistas. Temos opiniões completamente diferentes. Temos posições radicalmente opostas. Mas há uma coisa que eu aprecio, que é o respeito pelas opiniões. Eu respeito a opinião do jornalista, o jornalista tem que respeitar as minhas opiniões. Senão não vale a pena convidar. Porque se eu fizer, leva um não. Eu nunca aceito ir a entrevistas na CNN, muito menos a 5 Notícias, ou outro qualquer canal de notícias, porque já sei que vou estar confrontado, como o Sr. Major-General Carlos Branco, coitado, tanto sofre, por jornalistas que não são jornalistas, nem são entrevistadores, são pessoas que estão ali a passar uma mensagem e a procurar explorar contradições que não existem por parte do entrevistado.
E eu costumo dizer, talvez fosse bom inverter os papéis. O Jorge, por exemplo, no caso concreto, o Jorge General Carlos Moreira devia ser o entrevistador e a jornalista a entrevistada, porque ele emite opiniões, faz comentários, faz esgares, sorrisos, enfim, muito pouco elegantes, sejam homens, sejam mulheres, porque não é de todos, é delas e eles, todos. E de facto é triste, é muito triste verificar. E este jornalismo teve um papel que não teve resultado, mas que era evidente nestas eleições de 2024. Tudo saiu pelo brejo, ou seja, tudo foi pelo cano, porque os jornalistas, e vale a pena observar as suas fácias nas televisões portuguesas, mas também na CNN internacional, porque a Fox News já não existe, ou melhor, já está censurada em Portugal, não se percebe porquê, mas não tem mal, podia ser outra qualquer, ou a ABC, ou a NBC. O verdadeiro pânico, choque e fúria que foi a vitória de Donald Trump para esta classe também de jornalistas, de comentadores, de painelistas que pulula pelas televisões, quer a nível nacional, quer a nível europeu também, e quer a nível internacional nos Estados Unidos. Portanto, aqui o papel das fake news, onde é feita uma ilustração de várias fake news que iam sendo e continuam a ser objeto de divulgação por parte dos mainstream media, acabam por também, ou que tentaram, ou visaram, influenciar um resultado eleitoral que não lograram. Curiosamente, é engraçado que quando se diz que na Europa causa um escândalo imenso J.D. Vance pronunciar sobre as eleições na Alemanha ou sobre as eleições da Roménia, é curioso verificar e constatar que todos eles acabam por interferir e intervir diretamente, ou tentar intervir e interferir diretamente nas eleições americanas. Diz tudo sobre Donald Trump. Tudo. Eu não vou agora reproduzir os epítetos, que são até bastante desagradáveis em muitos casos, mas são de facto muito deselegantes e mentirosos, porque são feitos por quem de facto não sabe o que está a fazer e não tem o profissionalismo que lhe permita assegurar a veracidade daquilo que está a propagar pelos canais. Capítulo 4. O objetivo aqui foi lançar, neste mês em que consegui fazer este livro, lançar, perspectivar as principais medidas políticas e de política económica e de política nacional e internacional que foram apresentadas por Donald Trump. Penso que, não sei se foi o Gonçalo, se foi o Jaime Nogueira Pinto, que referiu. Toda a gente critica as políticas, mas ninguém as conhece. Porque ninguém as leu. Nem querem saber. Porque o programa de Donald Trump é público, é conhecido, foi divulgado, foi dezenas de vezes demonstrado pelo próprio Donald Trump nos seus diferentes rallies, com propostas concretas, medidas objetivas, com pormenor, com detalhe. Mas não, Trump é um pateta que não sabe o que diz qualquer coisa hoje e diz qualquer coisa amanhã, sem perceber sobre quem estão a falar. Bom, são propostas que são estruturadas em vários tópicos: segurança das fronteiras e imigração, economia e energia, impostos. Vamos ter algumas surpresas interessantes nesta matéria, que eu já lá faço referência, mas que tem a ver com uma alteração, uma revolução completa do sistema fiscal norte-americano, que já estava anunciada em 2016, mas que não foi possível concretizar pela interrupção do seu mandato, e que se aproximam, por acaso, com alguma curiosidade, das propostas que estão a ser levadas a cabo por Javier Milei na Argentina, um sucesso que é indiscutível. O combate ao wokeismo, já falámos sobre isso, à censura, à cultura do cancelamento que foi sendo propagada como ideologia globalista sobretudo desde 2014, onde tudo aquilo que pensasse fora da caixa, qualquer pessoa que ousasse dizer alguma coisa diferente daquilo que era a versão oficial, era pura e simplesmente excomungado. Eu costumo dizer na brincadeira até com o meu filho, eu antes era um herege, agora até me sinto mal, porque agora sou mainstream. Isto tem que mudar, porque eu quero continuar a ser herege, porque ser do mainstream não é uma coisa que me acomode e, portanto, manter-me vigilante relativamente àquilo que vier a ser o mainstream.
o desmantelamento da burocracia, a questão, o papel importantíssimo que vai ter Elon Musk no seu departamento DOGE, cujo trabalho já está a ter resultados práticos bastante interessantes, por muito que custa muita gente e vai custar a muita gente. É para eu acabar? Não. Também, enfim, en passant, a questão dos perdões presidenciais de Joe Biden, que é uma coisa inaudita, nunca vista. E a questão também finalmente discutida, ou que vai começar a ser discutida, dos perdões aos participantes no 6 de janeiro, que também é uma matéria que eu vos recomendo leitura, porque é assaz interessante verificar como é que se construiu esta imagem, que era a outra imagem. Biden ganhou em 2020, mito urbano. 6 de janeiro, uma tentativa de tomada do poder por parte de Donald Trump e dos seus apaniguados. Eram quase 1 milhão de pessoas que estavam a manifestar-se pacificamente e, de facto, foram todas elas apanhadas numa circunstância muito desagradável que foi promovida por o mayor de Washington e pela Presidente da Casa dos Representantes. Enfim, provocou um conjunto de circunstâncias que levaram ao que aconteceu. Pronto, faço uma análise também sobre os valores que são fundamentais e que foram decisivos para a vitória de Donald Trump, a sua autenticidade, o seu carisma, a sua capacidade de expressar as suas ideias, a sua visão estratégica, a forma como explora as contradições do seu oponente na mesa de negociações, a forma como consegue fazer prevalecer de uma forma que há pessoas que chamam caos, há outras que chamam zigue-zagueante, sem perceber a linha condutora do que está por trás dessa sua estratégia, que é brilhante. Brilhante. Eu não sou propriamente um admirador, confesso, da personalidade de Donald Trump, mas acho que ele tem muita piada. Sobretudo tem muita coragem e sobretudo tem muita capacidade em dizer aquilo que normalmente as pessoas não gostam de ouvir. Isso agrada, porque também sou herege e, portanto, como herege que sou, acabo por ter alguma curiosidade em verificar qual é a linha condutora da sua estratégia e da sua mundividência. O pragmatismo, o realismo, aquilo que ele costuma designar de uma forma muito simples, como common sense. Eu estou aqui para fazer políticas de common sense, de senso comum, de bom senso. As pessoas que quiserem percebem, se não quiserem perceber, é porque se calhar lhes falta algum senso comum ou algum bom senso. Pronto, essa é uma das matérias que também tentei versar neste livro. O capítulo 5, eu vou abreviar. O capítulo 5 e o capítulo 6 são capítulos em que eu retomo as reflexões que já havia avançado no livro da Rússia versus Ucrânia, no livro versus globalismo, em que procurei desenvolver e atualizar um pouco mais as minhas reflexões sobre aquilo que foi acontecendo no mundo desde maio de 2024. Ou seja, a forma como, depois já de eleito, e mesmo no anúncio das suas promessas eleitorais, Donald Trump procurou articular, como faz sempre, a sua política interna e a sua política externa. Uma coisa nunca está dissociada da outra. Para nós conseguirmos perceber a estratégia da política externa norte-americana, temos que sempre perceber qual é a estratégia que lhe subjaz a nível interno. O seu programa nacionalista, o seu programa, a sua visão de America First, o seu Make America Great Again, são princípios que não são palavras, não são adjetivos, são substantivos que estão alicerçados em propostas concretas, objetivas e estruturadas. E a sua visão de política externa, com aquelas coisas que ele costuma fazer, que têm imensa piada e que eu gosto, e os americanos, pelos vistos, também gostam, porque votaram nele massivamente e continuam a apoiá-lo massivamente nos Estados Unidos, salvo aqueles que, obviamente, continuam a precisar de renis para digerir a sua azia, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. De facto, ele tem uma visão, uma mundivisão, que é muito simples, é muito objetiva, muito concreta, e que está estruturada num pensamento que é articulado por ele, mas em função de uma equipa com quem ele trabalha e em quem confia. Porque, felizmente, parece que agora parece mal, mas políticos que escolham para as suas equipas pessoas em quem confia, agora parece que é um crime. Quer dizer, deviam-se convidar para as suas equipas pessoas em quem não se confia, será? Que não estão com a mesma sintonia relativamente à visão, à mundivisão do seu líder. Enfim, ele cometeu esse erro na primeira administração. Vários foram as pessoas que ele convidou, confiando que estariam no mesmo diapasão. Arrependeu-se.
percebeu e agora não voltou a cometer o mesmo erro. Neste capítulo 5 e 6, faço uma abordagem da política interna, com o enquadramento da política externa, com o enquadramento da política interna, em várias áreas, detalhadas e também pormenorizadas, com algum detalhe, com algum desenvolvimento, sobre a questão do comércio e a questão das tarifas, sobre a questão da política de saúde e de energia. Não deixa de ser paradigmático ele ter retomado a sua decisão de fazer sair dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde e dos Acordos de Paris, bastante clarividente, e das políticas polémicas que ele tem vindo a lançar para a fogueira para conseguir os resultados que já está a obter relativamente ao Canadá, à Groenlândia, ao Panamá e ao México. Vale a pena porque vai ser possível a cada um de vós confrontar esse anúncio com os resultados que eu não analisei, porque entretanto este livro acabou de ser escrito no dia 24 de janeiro, por acaso 24 de janeiro, que foi o dia de aniversário da minha filha mais velha, para conseguirmos estar aqui hoje. E depois a questão das guerras. Eu estava tentado a parar aqui um bocadinho, mas não quero mesmo maçar, porque já são quase 8. A questão das guerras. Primeira questão. Durante o mandato de Donald Trump, 2016-2020, os Estados Unidos, pela única vez na sua história, não registaram um único conflito em que fossem intervenientes ou participantes, ou provocados diretamente pelos Estados Unidos. Nenhum. Vocês lembram-se, eu não me esqueço, na altura, cada semana sim, semana não, Donald Trump era acusado: vai provocar uma guerra mundial com a Coreia do Norte, vai provocar uma guerra mundial com o Irão, vai provocar uma guerra mundial com a China, vai provocar uma guerra mundial com a Rússia. Embora menos. Não aconteceu nenhuma. Porquê? Por habilidade. Pura habilidade, pura capacidade, puro engenho por parte de Donald Trump. Sobretudo Donald Trump em 2016. Agora estamos confrontados com dois conflitos e um terceiro que está latente, que é o conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia. Sobre essa matéria eu recomendo, porque já não vou ter tempo, mas que quem quiser, a leitura do capítulo 4º, 5º e 6º deste outro, do Tijolo, onde faço uma análise histórica detalhada, o enquadramento político, o enquadramento filosófico, o enquadramento na geopolítica e na geoestratégia que estão na base do conflito que opõe a Federação Russa à Ucrânia. Por favor, tenham pelo menos a possibilidade de usar o vosso sentido crítico relativamente àquilo que vão ouvindo e lendo na imprensa dita ocidental. Porque, efetivamente, se há contradições, é naquilo que se diz no Ocidente, entre aspas, relativamente a este conflito. Leiam o último, vale a pena, porque eu quase diria, ele já nem se lembra quem eu sou, Donald Trump já não se lembra de certeza de quem eu sou, mas leiam o último post que ele publicou ontem relativamente ao conflito da Rússia versus a Ucrânia. Tudo o que aqui está é simplesmente verdade, objetivo e factual. O regime que está instalado em Kiev, e suscito a vossa leitura do capítulo 4 deste outro livro, é um regime corrupto, oligárquico, infiltrado de fações neonazis, que domina a política em Kiev. Pergunto, ele diz que Zelensky é um ditador. Não é um ditador quem ilegaliza 11 partidos políticos? Não é um ditador quem fecha todos os órgãos de comunicação social que se opõem ao seu regime? Não é um ditador que mata ou manda matar opositores políticos? Não é um ditador quem utiliza a sua máquina de propaganda e a sua máquina de inteligência para perseguir todos aqueles que se lhe opõem? Não é um ditador que utiliza milhares de milhões, bilhões de dólares e de euros para fins que não são mais do que, em grande medida, proveito próprio das elites ucranianas? Nós falamos das elites oligárquicas russas, existem, e também serão corruptas.
Mas eu pergunto, quantos de nós não veem e não assistiram pelo mundo, quando viajamos, ucranianos, oligarcas ucranianos, com uma opulência e uma fortuna que nem os oligarcas russos têm E em Portugal. e em Portugal, exatamente, e em Portugal, que não têm vergonha de ostentar. Eu tenho o privilégio, além das várias discussões que tenho, e o Pedro também sabe, nós temos um cliente, eu não posso falar sobre ele, nem posso falar sobre o seu nome, mas que foi um dos comandantes das brigadas Azov, brigadas nazis, que combateu em Mariupol. É delicioso ouvir as histórias que ele me conta, porque ele esteve ao serviço das brigadas Azov desde 2014. Muitas pessoas já se esqueceram do que aconteceu em Donetsk, no Lugansk e em Donetsk, que aconteceu desde 2014. Eu ainda me lembro, por acaso nessa altura ainda passavam nas televisões, um verdadeiro massacre e genocídio a que foram sujeitas as pessoas que habitavam essas regiões só porque falavam russo. Só porque falavam russo. As imagens estão aí, ainda estão disponíveis. Hoje isso foi apagado da história. Pura e simplesmente apagado da história. Pronto, isto era, enfim, uma questão que também é versada e desenvolvida, não vos vou avançar mais com essas questões, mas de facto recomendo que sejam analisados. Por exemplo, no último livro eu já tinha alguns contributos da parte dele, nesse meu outro livro, e agora também atualizados. Ele felizmente conseguiu, portanto ele foi preso, ele estava a lutar em Mariupol, foi preso pelas tropas russas, esteve preso em prisões russas e depois foi objeto de uma troca de prisioneiros que lhe permitiu a ele e mais 3 irem para a Turquia, por uma troca de prisioneiros. E depois, ao contrário daquilo que tinha sido acordado, na Turquia já só há um. Outros 3 voltaram a combater pelas tropas ucranianas, continuando a envergar as suas suásticas nas suas tatuagens. Este meu amigo, que já se pode dizer amigo também, conseguiu sair da Turquia, mas veio para Portugal e não quer outra coisa do que fazer a sua vida e ser feliz. E arrepender-se de tudo aquilo em que participou ao serviço das tropas, das Forças Armadas ucranianas, com um massacre que vitimaram muitas dezenas de milhares de pessoas no Donbass. Outro conflito, eu vou só lançar aqui a provocação, é a guerra entre o Irão e o Ocidente. Eu não falo de conflito israelo-palestiniano. O que está subjacente ao conflito que se ocorre nesta parte do mundo, e aqui muita gente vai discordar de mim, mas eu também não me importo. O que está aqui em causa é um conflito que opõe 2 civilizações. Uma que está em perda e conseguiu criar as condições para que o Irão se mantivesse como uma potência regional, a civilização ocidental, e a outra é uma civilização que, com Donald Trump, se perspectiva que venha a tomar um rumo completamente diferente relativamente a este conflito. Deixo também para a leitura do livro as reflexões que faço sobre a matéria. O outro é o conflito, esse sim preocupante, os outros são resolúveis por Donald Trump com algum engenho e alguma arte. O conflito que opõe os Estados Unidos à China é diferente. É um conflito que vai ser gerido também por Donald Trump com a sua mestria. Eu tenho uma perspectiva sobre como é que ele o vai fazer. Mas há aqui muitas questões que vão ter que ser esgrimidas no plano geoestratégico e geopolítico, que 2 velhas raposas, além de Vladimir Putin, outra terceira velha raposa, Xi Jinping e Donald Trump, vão procurar articular de forma a não criar condições para a eclosão de um conflito mundial. Ninguém está interessado nisso. Donald Trump não está interessado nisso. Xi Jinping não está interessado nisso. Vladimir Putin, muito menos, como disse o Jaime Nogueira Pinto, as únicas vezes que há a ameaça da Rússia a invadir a Europa, quando se apresenta o fantasma, o papão russo como sendo o diabo que vai invadir a Europa, vai pegar
desde os Urais até à Península Ibérica, vai tomar conta da Europa. Vladimir Putin não tem interesse nenhum na Europa. Rigorosamente nenhum. Nem tem qualquer ambição expansionista relativamente à Europa. Xi Jinping, os interesses económicos têm uma palavra importante que vai ser decisiva nas negociações que certamente ocorrerão com Donald Trump. Para fechar, um capítulo que é o capítulo de encerramento, que é uma atualização e desenvolvimento também do meu livro anterior, que tem a ver com o fim do mundo unipolar. Dia 5 de novembro de 2024 é o dia em que o mundo mudou radicalmente e inelutavelmente. Nada do que acontecerá no mundo a partir dessa data vai ser igual ao que aconteceu até dia 5 de novembro. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar no plano das relações entre as superpotências e, sobretudo, tudo vai mudar para nosso desgosto na Europa. Porque a Europa está a demonstrar de uma forma cada vez mais evidente a sua total impotência, a sua total incapacidade, a sua total inabilidade para fazer o que quer que seja no que respeita ao concerto das nações a nível mundial. E vai mudar porquê? Porque com a vitória de Donald Trump há como que um renascer das soberanias. O nacionalismo, efetivamente, começou a afirmar-se no plano filosófico internacional. Não estamos a falar do liberal globalismo. Nunca confundam, por favor, eu também explico isto neste livro como no anterior, não confundam nunca o liberalismo, o clássico liberalismo de Leon Walras, de von Hayek, de von Mises, com o chamado liberalismo. Liberalismo é uma versão anglo-saxónica que é antagonística e oposta ao liberalismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O liberalismo é o progressive liberalismo, o wokeismo, a cultura de cancelamento. Enfim, nada de valores liberais estão ali em causa. Pelo contrário, estão em causa valores de cariz globalista. É outra reflexão que vos deixo, também como aperitivo para a leitura do livro. E penso que haveria mais coisas para dizer, mas já passa 5 minutos das 8, o Pedro já está ali a mexer-se todo porque quer ir jantar religiosamente às 8 e, portanto, só me resta agradecer a vossa presença e desejar boas leituras e, se eventualmente quiserem, estarei disponível ainda para alguma questão que me queiram colocar, com todo o gosto. De qualquer maneira, os meus contactos são sempre disponíveis e poderão sempre, em qualquer circunstância ou momento, qualquer questão que queiram discutir, é um prazer. Tá bom?